Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast Games em Ação. Seja muito bem-vindo ao episódio 2 de 2022. Esse ano vai ser fantástico, com diversos episódios fantásticos para você, com bastante conteúdo. E o episódio desse mês vai ser uma mescla de conteúdo sobre como os jogos tabuleiros podem desenvolver habilidades, mas também spoilers sobre a terceira edição da série Mulheres na Indústria dos Games. A gente lançou essa série em 2020 e fizemos a primeira edição com 4 episódios no iniciozinho da pandemia, com toda a confusão que teve, a gente fez esses episódios, os 4 episódios ao todo, falando desde a parte de como as mulheres são cenários das editoras de jogos, dos jogos digitais, da gamificação e como designers de jogos também. Esses foram os 4 episódios, do episódio 26 até o 31. Foi exatamente isso, 26 a 31. Então, 4 episódios durante esse ano de 2020. E no ano de 2021 a gente reduziu um pouquinho, mas continua com a mesma qualidade. Foram 2 episódios falando sobre como as mulheres se inseriram dentro do cenário de criação de conteúdo sobre os jogos. E aí entrevistamos, falando com a Benjaminas, que é um grupo de meninas que faz um movimento gigantesco em Aracaju, que a Érica entrevistou as duas. A Érica que foi a nossa última podcast. E também tivemos a participação da Ieda e da Dai da Qual Jogo, que é um canal de YouTube fantástico, que foi outro cenário. A Beijo da Meninas falaram sobre o cenário de Instagram e elas puderam falar sobre o cenário de YouTube. Como é inserir combinadores de conteúdo dentro desse cenário de YouTube sobre jogos tabuleiros, como é inserir, como é o processo de aceitação, tudo isso elas falaram e eles contaram pra gente no episódio 47 e 48. Foram esses 2 episódios. E agora a gente vai ter a terceira série, a terceira temporada, como você preferir chamar, a terceira edição dessa série. E tá bem. Eu não quero contar muito, mas eu vou deixar a pessoa que vai comandar esse ano. Vai ser uma pessoa diferente esse ano, com a Lê da Mais do que Jogos, Desenvolvimento Humano. Ela é idealizadora da empresa Mais do que Jogos, que tem o intuito de criar experiências de aprendizado com jogos tabuleiros para desenvolver habilidades. E ela faz isso em eventos, formações de professores e treinamentos corporativos ao redor do Brasil inteiro. E ela vai ser nossa host nesse ano com os 2 episódios. E também vão ter os convidados que ela vai anunciar hoje para vocês. Então fique com a gente para conhecer mais sobre a Lê e também conhecer mais do quem vão ser os convidados da série desse ano. E vamos lá para o bate-papo. Então, queria chamar a Lê da empresa Mais Que Jogos para me contar um pouquinho da sua história e como você entrou no mundo dos board games. Ai, Jorge, a minha história fica um pouco longa, porque o jogo sempre esteve presente na minha vida. A gente tinha essa experiência da família de jogar jogos de baralho, né? Um jogo Escopa, que é um jogo italiano. Então, sempre foi um momento de união, de diversão da família, na casa da avó. Então, para mim, jogar sempre foi uma coisa que estava presente.
Com o passar do tempo, na vida adulta, eu fui conhecendo outros jogos. Eu passei pelo Jogo da Vida, pelo Banco Imobiliário, pelo War, até que, mais recentemente, aí, uns 7 anos atrás, eu fui apresentada aos jogos de tabuleiro modernos. Né? E eles me ajudaram muito, porque nessa época eu já era professora universitária, já desenvolvia temas de comunicação, de comportamento humano, de motivação, e eu vi que ali tinha uma ligação entre o que eu aprendia jogando e o que eu ensinava na sala de aula. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente, eu gosto de estar em equipe, eu gosto de integrar pessoas e sou também aquela pessoa que gosta de jogar. Então eu resolvi unir esses dois lados e tornar isso o meu dia a dia. Foi aí então que nós temos a Mais Que Jogos, que se propõe a isso, a criar experiências de aprendizagem facilitadas por jogos de tabuleiro. Nosso objetivo é desenvolvimento de pessoas, habilidades e competências pessoais, profissionais, né? E hoje oferecemos eventos, formação de professores, treinamentos. Então, eu posso dizer assim que eu sou essa pessoa hoje dos jogos, né? Uma hobbyista, primeiro por amor aos jogos mesmo, e depois por conseguir conciliar isso com a minha atividade do dia a dia. Desce aqui abaixo e na descrição desse episódio vão estar todas as redes sociais da Lê. O Instagram dela pessoal e também o Instagram dela da empresa dela, para você conhecer mais sobre o trabalho dessa incrível podcaster, que nesse momento vai se tornar um podcaster, que vai assumir a 3ª edição da série Mulheres na Indústria dos Games. E vem com a gente conhecer mais sobre esse mundo dos jogos tabuleiros, da gamificação e compartilhe esse conteúdo com todo mundo. Todo mundo se conhece. E se você não seguiu ainda no Spotify, nem assinou nas demais plataformas como Cashbox, Google Podcast e outros, corre para fazer isso agora e ficar por dentro de tudo desse universo mágico que envolve jogos e educação, na educação e no desenvolvimento. Agora eu queria saber um pouquinho de você, como foi o processo de criar uma empresa na área de jogos? Olha, eu posso dizer que a semente desse processo começou quando eu ainda era professora universitária. Era muito comum, ao final da aula, os alunos me procurar e pedir orientação. Falar, professora, eu não estou satisfeito com esse curso, professora, eu queria mudar de área. E eu queria ajudar esses alunos, mas eu não tinha muito instrumento, não tinha muito ferramenta, assim, a não ser a minha experiência, né, de já ser uma pessoa que me formei, estudei, estar dando aula, mas eu não conseguia ajudar da forma como eu queria ajudar esses alunos a entender se ele estava no curso certo ou se era o momento realmente de ele procurar um outro curso que estivesse de acordo com suas próprias forças, com seus próprios valores, com suas habilidades, né? Se ali realmente era o lugar onde ele deveria permanecer. Então eu fui buscar formação para isso. Eu fui buscar ferramentas que me ajudassem a orientar esses alunos que me procuravam fora do horário de aula. Coincidentemente, por indicação de outros professores do curso de administração de empresas, eu fui aprender algumas ferramentas de coaching. Então, eu fui aprender ferramentas de business, ferramentas de coaching pessoal, coaching vocacional. E quando eu fui fazer essas formações, que dão aí muitas 1000 horas, eu descobri que, na verdade, os jogos que eu já conhecia é que poderiam ser também ferramentas para esses alunos, porque as ferramentas de coaching se parecem muito com as abordagens que hoje eu faço no debriefing, né, com aquela conversa que eu tenho depois que as pessoas jogam. Então, com o tempo, eu fui percebendo que eu poderia aplicar jogos com os alunos e extrair daquela experiência que ele teve no jogo aquelas habilidades que ele demonstrou ali. A gente sabe que no momento do lúdico as pessoas mostram verdadeiramente quem elas são, ou mostram de forma mais transparente quem elas são. Isso é diferente quando você faz uma entrevista de emprego, as pessoas respondem aquilo que ela acha que o entrevistador quer ouvir.
No jogo, né, a gente já passou por alguns momentos assim, as pessoas demonstram de fato o que elas pensam e como elas agem. Então eu aprendi, né, primeiro com os meus alunos, a fazer essa conexão, de colocar os jogos e depois fazer esse debriefing e guiá-los aí então para descobrir quais são as suas grandes habilidades, né? A gente tem que pensar aí que dentro de, falando sobre características pessoais, todos nós possuímos, de uma maneira geral, 6 grandes virtudes, que são sabedoria, coragem, justiça, humanidade, transcendência, que se manifestam em 24 forças diferentes, que são criatividade, perseverança, prudência, autocontrole, e tudo isso a gente consegue resgatar através dos jogos. E aí, quando a pessoa toma consciência de quais são as forças que ela tem, ela consegue descobrir aí para onde ela pode ir pessoal e profissionalmente. Então, foi aí a raiz, né? Me estendi, desculpa, mas essa foi a grande raiz do Mais Que Jogos. Essa é a nossa proposta, né? Os jogos mostram a nossa verdadeira verdade. Os jogos comunicam com a gente. Porque o jogo faz a gente interagir e mostrar quem a gente é por natureza. Mostra as nossas fraquezas, nossas virtudes, nossas habilidades e mostra como a gente pode melhorar. Isso tudo é mostrado também com uma certa paciência do jogo. Porque cada pessoa tem seu momento no jogo. Cada pessoa tem seu protagonismo, sua autonomia. Então, cada um pode mostrar a sua representatividade dentro daquele jogo e a sua potência dentro daquele jogo. Então, eu vejo que o jogo demonstra muito isso. Quem está interagindo, quem está jogando, quem está vivendo aquela experiência. E também é única para quem está vendo. Cada partida é única. Você pode jogar 500 vezes no mesmo jogo. Eu garanto que as 500 vezes vão ser diferentes. Você vai ficar melhor cada vez mais nesse jogo e vai ganhar cada vez mais nesse jogo e vai desenvolver cada vez mais habilidades que esse jogo desenvolve, sim, mas sim vai ser diferente. Porque vão ser outras pessoas que vão estar jogando com você, vai ser outro momento que vai estar inserindo quanto você, quanto eles. Então eu vejo que o jogo ele traz diversas oportunidades e traz diversos elementos para a gente poder resolver. Eu queria entender um pouco mais como é o processo de desenvolver habilidades quanto colaboradores, enquanto em alunos. Como é esse processo e como os jogos e quais tipos de jogos podem fazer isso. Você falou uma coisa bastante importante, que é essa curva de aprendizado dos jogos, né? Cada vez que a gente joga, a gente aprende novamente. Nossa performance daquele jogo, ela melhora e o nosso conhecimento sobre as melhores estratégias do jogo também melhoram através dessa curva de aprendizado. E olha só, a curva de aprendizado ou esse aprendizado contínuo é uma das grandes habilidades hoje que o mercado exige. Então, às vezes a pessoa vai falar, olha, eu gosto de aprender, mas ela não tem, muitas vezes, domínio nem consciência de que realmente ela gosta de aprender. E o jogo pode ser um grande verificador disso. Então, você me perguntou sobre como é que eu faço para desenvolver essas habilidades nos alunos. A gente compara anteriormente qual foi o seu desempenho, seu score, as suas estratégias, a primeira vez que você jogou um jogo. E quando a gente tem a oportunidade de repetir tantas vezes aquele mesmo jogo, nós comparamos o desempenho no final. E isso fica claro para esse aluno, para essa pessoa, que sim, ele teve momentos de aprendizado, ele passou por grandes momentos de aprendizado durante o jogo, embora ele estivesse brincando, porque quem olha de fora acha que a pessoa está se divertindo, né, que ali é um momento de passatempo, nós olhamos com o olhar de monitores, de treinadores, de pessoas que vão desenvolver pessoas, nós conseguimos identificar esse grande aprendizado que a pessoa teve no jogo. Então, assim, vamos exemplificar um jogo que eu uso bastante, que é conhecido das pessoas, que é o Sushi Go, que é um jogo basicamente de gestão de mão. Quando a gente aplica esse jogo,
A primeira rodada, as pessoas estão muito perdidas, porque elas querem pontuar de todas as formas possíveis. Depois que ela joga 5, 10 vezes, ela entende que ela precisa ter um caminho único para poder aumentar a sua pontuação. E aquelas distrações, que são as inúmeras cartas diferentes, que agora nem me pergunte as comidas que estão lá, porque eu não consigo me lembrar os nomes, mas a pessoa, às vezes, ela quer ter sobremesa, ela quer ter outra carta, ela quer ter tudo ao mesmo tempo, e ela não dá conta disso no final. Então, se a gente pensar nas habilidades que hoje o mercado exige, que são analisar diferentes cenários, resiliência, porque, olha, você se organizou para comprar aquela carta, mas todo mundo comprou a carta antes de você e você precisa se readaptar no momento da partida. Você precisa desenvolver a empatia, você precisa saber que você vai pontuar numa rodada, mas na outra pode ser que você pontue menos. E é o somatório total de todas as rodadas que vai mostrar o seu desempenho. Então, não se desanimar, porque naquele momento você fez uma pontuação menor. Por exemplo, cada rodada, acho que são 3 rodadas, se eu não me engano, é normal que as pessoas façam uma média de 12, 15 pontos por rodada. Vai acontecer algum momento que você vai fazer 8 pontos, 6 pontos. Mas o seu jogo ainda não terminou. Você tem a oportunidade de se readaptar, de aprender com aquela rodada e estudar melhor. Tanto as cartas dos seus adversários que estarão na mesa, então você consegue fazer uma leitura do cenário, que ler a estratégia do outro para melhorar o seu desempenho. Então, olha, numa partida de Sushi Go, que é um jogo relativamente simples, nós conseguimos trabalhar aí uma série de habilidades, né? A gente consegue mostrar para as pessoas, depois desse debriefing, olha quantas habilidades você usou aqui e você pode usar novamente em novas partidas, né? E ir se aprimorando naquelas que você julga ter feito um desempenho menor e que precisa melhorar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Lembrando que nós não seremos 100% em todas as habilidades. É uma questão de colocar aquelas que são mais importantes para o seu momento atual. Então, esse seria a nossa forma aí de conduzir as habilidades, o desenvolvimento das habilidades das pessoas, dos colaboradores. É importante também pensar que quando a gente faz um treinamento, muitas vezes a empresa ela pensa que aquele treinamento vai ser a fórmula mágica e todas as pessoas passarão por um portal e sairão diferentes depois daquele portal. Não sairão diferentes, as pessoas sairão com mais consciência, elas terão melhor autoconhecimento e terão ali, vamos dizer assim, um norte para onde eu preciso ir me aperfeiçoando a cada dia. Eu terei um ponto de atenção que antes desse treinamento ou dessa partida eu não tinha. Eu não me dava conta que eu não era tão bom comunicador, eu não me dava conta que eu não sabia trabalhar em equipe, eu não me dava conta do meu nível de ansiedade. Mas a partir do treinamento, agora sim, daqui para frente eu consigo entender onde eu tenho os pontos de melhoria. Vamos dizer que esse é um dos termos que a gente usa. Quais são os seus pontos de melhoria daqui para frente? É isso. Eu joguei algumas vezes, chegou um jogo fantástico, um jogo que a gente se divertiu bastante, que além de trabalhar habilidades, ele trabalha muita matemática, que se precisa se esforçar fazer todos os cálculos quase toda rodada. E é um jogo party game, que tipo assim, ninguém dá muito para ele, mas ele tem uma habilidade de resolver bastante, porque é um jogo simples, prático de se ter na mão, de se levar para os locais em forma logística, porque muitos jogos muitas vezes tem muitos componentes, ele tem pouquíssimos componentes das cartas, principalmente. E aí então é fácil levar, é fácil gerenciar ele, tanto no processo presencial quanto no processo remoto, que a gente está vivendo bastante hoje. É um dos jogos mais práticos para fazer isso. E aí também serve para resolver diversas habilidades, como você mesmo citou. Eu vejo que o jogo é uma ferramenta,
Então a gente pode utilizar diversos jogos para resolver algumas habilidades específicas. Quem vai conduzir, quem vai fazer esse processo acontecer é o passador que está promovendo aquele treinamento ou aquela facilitação específica com aquele grupo de alunos. O jogo vai se tornar uma ferramenta propícia para resolver X habilidades necessárias que o facilitador quer que eles desenvolva. Então vejo que isso faz com que o jogo seja relevante para esses cenários, quanto de treinamento para a área de colaboradores, quanto também para o cenário de aprendizado em sala de aula ou em ambientes remotos. Com a pandemia, a gente viu uma mudança de cenário muito brusca. A gente sai do meio presencial, que a gente tinha essa mobilidade, essa maior interação, e a gente passou para o meio online. Eu queria entender um pouco mais de como se adaptou o seu trabalho com a formação de professores para esse meio remoto, esse modelo novo que a gente teve que se adaptar. Olha, eu acho que foi o momento que eu mais testei a minha habilidade de resiliência, viu? Porque, como eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, o presencial para mim é fundamental. Eu gosto de estar entre amigos, gosto de fazer novos amigos. Então, ter que adaptar para o online aquilo que eu gostava tanto de fazer, né, offline, foi complicado, mas é possível. Nós temos aí alguns portais que nos ajudam, né, posso citar aqui o Board Game Arena, que tem alguns dos jogos que eu já usava no presencial. Então, foi preciso levar um tempinho a mais para preparar isso, né, para fazer com que as pessoas que nunca ouviram falar em jogos entrassem online para jogar online, né, dividir em salas, mas aprendi um novo recurso também que a princípio eu nem dava muita bola, vamos dizer assim, que são os jogos print and play. Eu tenho feito oficinas com jogos print and play, então a gente elabora esse material antes, envia para os professores, porque o que eu tenho mais feito são formação de professores, enviamos antes esse material, eles imprimem lá nos lugares onde eles estão, providenciam o que for necessário de componentes para o jogo, um botão, um giz de cera, um feijãozinho para marcar alguma coisa, uma canetinha, ou abrem esse jogo em telas, né, em aplicativos que têm as imagens, e jogamos assim. E é o momento de entender que os alunos do outro lado também estarão da mesma forma. Estavam, né? Isso agora está se modificando esse ano. Então, na verdade, estava preparando os professores para fazer o mesmo depois com seus próprios alunos. Então, descobri um aplicativo também chamado Genially, que eu nunca tinha visto. Então, nós fizemos ali alguns jogos, algumas salas de escape, e fomos adaptando. Né? E sempre dizendo assim, que o lúdico, ele sendo offline, ele sendo online, ele está presente. Então foi uma maneira de que todos nós nos adaptamos em cima da hora, né? Os professores, eu que sempre estava fazendo treinamentos presenciais, mas eu posso dizer que foi possível e deu certo. Estou com outros treinamentos agora engatilhados para os próximos dias que ocorrerão ainda online, e sempre dessa forma, né? Tentando, mesmo que nesse caso vai ser online, eles vão aplicar presencial, mas isso também permitiu uma abrangência maior, sabe, Jorge? Antes a gente fazendo presencial, era possível apenas as pessoas que estavam aqui na minha região, de São Paulo e Vale do Paraíba. Agora eu tenho alunos do país inteiro, então essa também foi uma conquista que nós tivemos fazendo esses treinamentos online. Vocês que estão nos ouvindo e vocês que nunca ouviram a plataforma chamada Board Game Arena, ou nunca visitaram, nunca olharam, nunca digitaram Board Game Arena, para a área de jogos muita gente conhece, mas tem diversas pessoas que ouvem aqui, diversos locais do mundo todo. Então muita gente não conhece que está nos ouvindo. É uma plataforma que você pode jogar jogos de tabuleiros online. É uma plataforma com mais de 1000 jogos
que diversas editoras conhecidas do mundo todo colocaram jogos tabuleiros lá na versão digital. Então, temos lá, por exemplo, o Pega 6, No Tanks, Llama, Carcassonne, Subalter e diversos outros jogos que você pode entrar nessa plataforma e jogar. E tem 3 formas de jogar nessa plataforma. Criando salas com amigos. Então, você tem que convidar seus alunos ou professores, ou quem que estiver nesse processo de associação, com um amigo. E aí você cria uma sala somente para eles. E aí você joga o modo treino, que é sem tempo de duração. Você poder explicar com calma as regras do jogo, porque muita gente não conhece nada daquele jogo. Vamos entrar de paraquedas ali. Então, você joga um modo treino ou um modo sem tempo. Ou você pode jogar com pessoas aleatórias. E aí, jogar com pessoas aleatórias com pessoas do mundo todo. Não? Pessoas de diversos locais do mundo. Não? E aí, você pode jogar uma partida online. Geralmente tem o formato. Ou você pode jogar somente com amigos, que já sabem, já sabem introduzir, e aí vai ser uma momento de entretenimento. Ou seja, entrar na sala com diversos amigos e jogar, e aí vai ser um tempo específico. É tudo automático no board game arena, quase tudo automático. Só a sua ação que é automática. Mas a gestão das mãos, toda essa parte do setup do jogo, como montar o jogo, preparar o jogo, já é automático para o próprio board game arena. Você não precisa montar as coisas. Isso torna muito mais prático utilizar em modo remotos. O jogo Print Play, para quem não conhece, já é outra coisa também. É totalmente diferente. É como se fosse um jogo para se imprimir lá na sua casa. E isso diversas editoras começaram a lançar. Diversas editoras mesmo. A Paper Games lançou diversos jogos dela em Print Play, como o Covid, que eu já citei aqui várias vezes. A Galápagos lançou também diversos jogos, como o próprio Dixie, e eu já citei aqui algumas vezes nos episódios. A Glock também lançou um exclusivo para Print Play, que foi o Atoll também. E também tem algumas editoras que lançaram até assinaturas de jogos Print Play, que se recebe todo mês. E o Geniali, que ela também citou, é uma plataforma de educação muito boa. Na verdade, é uma plataforma, não é somente uma plataforma de educação. É uma plataforma que pode construir diversas coisas e uma delas é a gamificação. Pode construir apresentações, infográficos também. E também pode construir gamificações, desde quizzes, com diversos temas específicos. Pode construir diversos games, construir corpo humano, sobre animais, sobre corpo humano e animais. Tem matemática também e diversas outras temáticas. E tem os famosos escape rooms, que aí você tem que descobrir a senha do cadeado para conseguir abrir a recompensa ou a premiação. O Escape Room, na vida real, não sei se você conhece esse tipo de jogo, é bastante conhecido no Brasil como um local para ficar preso por 60 minutos e você tem que encontrar chaves. Essas chaves vão abrir vão abrir uma senha ou um enigma que vai fazer você abrir a porta principal. Então você tem ali umas 6 pessoas, 7 pessoas que vão fazer esse estilo de jogo presencial. Isso acontece bastante com pagamento, mas com entretenimento em shoppings no Brasil. As pessoas entram lá, pagam o valor e aí se divertem bastante. Esse cenário de 60 minutos que tem diversas propostas. Você poderia citar alguns exemplos, como o Escape Room falou mesmo, alguns exemplos de jogos que você já utiliza para adestramentos? Olha, são jogos, em geral a gente privilegia jogos mais curtos, que se houver tempo possa ser repetido, para justamente a pessoa se testar novamente, né? Então a gente dá preferência para jogos curtos, embora tenham jogos mais demorados aí que também são interessantes a depender da necessidade ali. Mas eu uso jogos que precisam de resposta rápida, por exemplo, Cortex, por exemplo, Double,
que são aqueles que a pessoa precisa visualizar e responder rapidamente, né? Então esses são bons. Os jogos que são para trabalho, jogos cooperativos, como Hanabi, algum semi-cooperativo aí, como o Saboteur, que você mesmo citou, que é interessante ver como são duas equipes trabalhando uma contra a outra. Os jogos de comunicação, que são essenciais, eu gosto, assim, eu tenho uma paixão específica por ministrar cursos na área de comunicação, então eu uso Decrypto, eu uso Pablo. Pablo é divertidíssimo, a gente aplica de outras formas, mas é um recurso muito importante para a gente. Eu uso Story Cups, então são jogos aparentemente simples, mas bastante profundos. Vai depender aí da abordagem, que é o que eu defendo sempre, né? Os jogos, eles podem ter a densidade e a profundidade que o aplicador conseguir colocar ali, né? Então, se ele quer algo mais profundo e mais denso, ele consegue mesmo com o Story Cups, por exemplo, que aparentemente é simples, é um jogo que em evento eu uso para crianças de 5 e 6 anos, né? Então, o jogo realmente, como você falou, são ferramentas. Eles estão ali na nossa mão para serem usados tais como eles foram idealizados pelo seu designer, mas também eles podem ser adaptados, eles podem ser abreviados, eles podem ser usados apenas um ou outro componente, né? Tudo depende muito da situação e do objetivo daquela experiência de aprendizagem que a gente está desenvolvendo. Alguns desses jogos eu já joguei, mas nem todos. Eu não tive a oportunidade de jogar Pablo. Eu conheço o jogo, já estudei bastante sobre o jogo, mas nunca tive a oportunidade de jogar com alguém. Então é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar e conhecer mais sobre ele. É um jogo que eu vejo que é fantástico e muita gente fala muito bem dele. Apesar de eu já ter visto vários vídeos, vários vídeos, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar em si. A mesma coisa na Nambi. É um outro jogo que eu não tive oportunidade de jogar. Eu joguei diversos outros jogos que eu pude mesmo alugar aqui em Salvador e alguns que eu comprei também. E algumas vezes eu joguei no Board Game Arena, mas eu não uso tanto para jogar, para me divertir. Eu utilizo mais para treinamentos, para ensinar pessoas a como utilizar a plataforma em si. Mas para eu jogar com pessoas aleatórias não é tão minha cara assim. Né? Até com meus amigos funciona, mas com pessoas aleatórias não é tão muito divertido para o meu modelo. Muita gente funciona, muita gente utiliza. No meu modelo eu prefiro o presencial, prefiro o contato, eu estou no olho no olho, se for possível. Então eu prefiro alugar jogos, ter os jogos comigo ou comprar os jogos, que hoje infelizmente são um custo muito elevado em muitos casos. Cada vez mais sobe em diversos casos, não somente o jogo, mas diversas outras frentes. O Pablo é um jogo incrível porque a pessoa tem ali que puxar pela memória, tem que treinar um pouco a desinibição. E aí ele especificamente a gente usa bastante quando estamos abordando comunicação interpessoal, né? Então ele serve principalmente para isso, para trabalhar funções da comunicação, para trabalhar a desinibição, como eu falei, para trabalhar até mesmo gestão de equipes, né? A gente pega muito nessa comunicação eficaz, mas o Pablo ele não vai te ensinar isso. Você vai criar ali oportunidades para abordar isso depois, né? Então, lembrando, né? Não sei se eu comentei isso, Jorge, que é essa expectativa das pessoas acharem que vão abrir uma caixa de jogos e está ali pronto a resposta para aquilo que ela queria desenvolver na sua equipe, na sua sala de aula, né, que o jogo sozinho vai ensinar. O jogo sozinho ele não vai ensinar, porque nós não estamos falando de jogos educativos, né? Então tem aí essa diferença. Me procuram bastante para indicar jogos educativos, com essa ideia, né, de que os jogos vão realmente ali, é só abrir a caixa, colocar na mesa dos alunos e eles vão aprender sozinhos. Não, vai exigir uma outra abordagem nesse caso. Todos esses jogos citados, você pode conhecer um pouco mais sobre eles no portal do Ludopédia.
que é um maior portal brasileiro já, é um portal atualmente, brasileiro de jogos. E lá tem uma coletânea gigantesca de todas as editoras. Então lá você pode procurar os nomes que a gente citou e conhecer um pouquinho mais, porque a gente pode explicar todos eles, mas não vai perceber quanto é o potencial deles e como eles podem se utilizar se você não estudar, se você não ver gameplay, se você não jogar várias vezes. Não adianta nada você ouvir a gente aqui e já acha que o jogo é fantástico, maravilhoso, sim, antes de jogar algumas vezes, já vivenciar a experiência mais de uma vez, depois comprar, depois eu adquirir ou utilizar a infestação. Você precisa realmente aplicar isso. É muito bom vocês conhecerem habilidades aqui, sim, mas precisa colocar na prática tudo que você aprender aqui. Colocar e jogar mesmo. O jogo é para ser jogado, o jogo vai ser utilizado. Então vejo que você somente não buscar somente um jogo uma resposta para tudo, só porque é inovador, só porque é divertido, vai resolver todos os seus problemas, não é bem isso que acontece. Pelo contrário, ele vai trazer mais problemas se você usar dessa forma. Se usar da forma eficiente, adequada, ele vai gerar muito mais aprendizados e habilidades e menos problemas. Sendo sincero. E agora falando sobre esses diversos jogos que você pode citar, diversas experiências que você já teve, eu queria saber de você, você já teve uma vez que você fez um processo de formação ou de professores ou de colaboradores que você teve uma dificuldade e aí você teve que contornar essa dificuldade durante o processo? Tive. A primeira oficina, que foi uma oficina aberta para minha cidade, estou em São José dos Campos, e onde o foco da oficina era criatividade. E nós montamos essa oficina na época com a parceira, Amanda. Hoje ela não está mais aqui em São José dos Campos, está em outra cidade, atuando de outra forma. E eu e a Amanda, a gente pensava, poxa, vamos colocar o Dixit. Dixit é um jogo que a gente ama, é um jogo que criatividade ali, né, entrou e parou, porque tem que ser criativo. E no momento da oficina, nós fomos dividir as mesas, cada um com um baralho diferente, porque nós tínhamos baralhos diferentes, mas iam todos aplicar da mesma forma. A ideia da oficina era a mesma para todas as mesas. E houve um momento que uma mesa não ficou satisfeita com o baralho que ela estava, porque ela achava que ela estava sendo prejudicada, porque o outro baralho era mais brilhante. Eu não lembro exatamente qual coleção que é. E a gente teve que interromper para explicar, são exatamente as mesmas coisas. Nós estamos trabalhando aqui com criatividade, né? Então, esse é o momento em que você, na verdade, foi até beneficiado, porque você vai usar mais ainda da sua criatividade. Então, assim, são detalhes muito sutis, né? Que na hora a gente não se atentou a isso, não achou que seria um problema, mas tivemos que contornar. No final deu tudo certo. A ideia era propor situações de utilização do Dixit em suas salas de aula, que embora fosse uma oficina aberta, nós tivemos bastante procura de pedagogos, psicólogos, né, que queriam levar isso para os seus campos de atuação. Deu tudo certo, as ideias que surgiram foram fantásticas, tivemos a oportunidade até de reaplicar depois em loco as ideias que apareceram, fomos dando esse feedback, mas no início tivemos um problema com um simples troca de baralho. Eu vejo que foi tudo resolvido na forma de comunicar. Forma de comunicar esse conteúdo. Então, a forma de que você se adaptou e viu a situação, viu o problema acontecendo e comunicou para aquele grupo que sentiu que estava desfavorecido, não necessariamente eles tinham que gerar mais ainda habilidade de criatividade. Esse é o time que desenvolver cada vez mais a criatividade que os outros. E eu vejo que o Dix, ele não precisa, ele não tem uma forma mágica. Você precisa criar uma estratégia que vai se adaptando. Porque sim, você precisa dar uma dica boa, mas ao mesmo tempo não pode ser tão boa. Tem que ter um equilíbrio. Ao mesmo tempo que a dica tem que indicar qual é a sua carta, ao mesmo tempo ela não pode indicar demais. Todos os oponentes não vão querer, né, vão querer pegar a carta que assemelha. Por exemplo, aqui, vou pegar Harry Potter. É um tema muito fácil para se ter
cartas para todo mundo. Então, muito facilmente vai ter no baralho, quase todo mundo jogar, vai ter uma carta que se assemelha a Harry Potter. Então, é uma dica muito fácil. Então, saber como comunicar e saber como entender, até gerar criatividade nisso, é um jogo fantástico. E para esse sentido, é um jogo fantástico para a comunicação quanto para a criatividade. Então, eu vejo que ele se sai muito bem e teve uma excelente comunicação com eles, que isso é uma das coisas que eu quero passar para quem está ouvindo. Sempre souber se adaptar, se precisar se adaptar a algum cenário, a melhor maneira daquele cenário é você estar no momento que você não está parado. E isso acontece sempre. Diversos casos que acontece isso. É você se adaptar. Adaptar a comunicação para que fazer você poder trabalhar com o que você tem. É o que você tem naquele momento. Então, você precisa mudar o seu discurso, mudar a sua forma de comunicar para aquele material continuar funcionando da mesma forma. Agora, Alice, me conte um pouquinho alguns aprendizados que já teve durante esses anos todos. Vamos lá. São vários aprendizados. Pessoas são diferentes. Perfis de jogadores também são diferentes. Então, nós temos que estar atentos a isso. Existem aquelas pessoas que até eu me enquadro nesse perfil, que é aquele que vai para poder interagir com os outros e está ali porque gosta de estar com outras pessoas. E tem aqueles que se aborrecem muito porque são extremamente competitivos, por exemplo. Eles querem ganhar, não importa como nem o que. Isso é bem-vindo? Isso é bem-vindo. Em alguns momentos eu preciso ter uma pessoa que tenha um perfil mais competitivo mesmo. Mas já tivemos alguns problemas aí de entender isso. Principalmente em jogos cooperativos. Que as pessoas, aquele que quer dominar o jogo, enquanto os outros se aquietam e ficam mais em silêncio. Então a gente precisa parar um pouquinho e dizer, gente, isso é um jogo cooperativo, vamos precisar que todos vocês participem. Então, isso foi um aprendizado que hoje a gente já tem como ênfase antes de aplicar o jogo, no momento que nós estamos explicando o funcionamento do jogo, nós falamos, né, a gente deixa que as pessoas ali se manifestem conforme elas são, mas se a gente percebe que uma pessoa está dominando muito e estamos fugindo do escopo do planejado para aquela atividade, a gente precisa intervir. Existem aqueles que querem jogar de novo e se aborrecem quando nós precisamos interromper, porque o tempo foi planejado não jogar o jogo todo, mas apenas conhecer uma parte do jogo e ali é o suficiente para a abordagem que vamos dar depois. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu queria era jogar o tempo todo. Então, não, jogar o tempo todo é uma delícia, mas agora nós precisamos conversar um pouquinho também. Te dou depois as dicas de onde você pode jogar de novo, marca com a turma para continuar essa partida em outro lugar. Então, a gente tem que estar preparado. E voltando àquela minha fala inicial, as pessoas são diferentes, têm prioridades diferentes, têm valores diferentes, e é a questão de entender isso, né? Que está tudo bem, todo mundo é bem-vindo e todo mundo tem a oportunidade de se manifestar ali de forma igual. Já estamos chegando perto do final desse episódio incrível, maravilhoso. Mas antes de acabar, antes de você poder falar sobre as suas redes sociais e poder as pessoas te conhecer cada vez mais e provar mais seu trabalho depois desse episódio, eu queria saber e queria que você me contasse um pouquinho alguns spoilerzinhos de como foi a primeira gravação, o primeiro podcast da série Mulher na Indústria dos Games. Essa série, a terceira edição, vai ser lançada em março. Vai compor 2 episódios. E a lei vai ser a podcast, como eu falei no início. E ela já gravou o primeiro episódio e eu queria que você contasse um pouquinho como foi. Foi um encontro maravilhoso, principalmente porque tivemos pessoas maravilhosas aí nessa conversa. Tivemos a Bárbara Cortes, a Bacalô, e a Monique Garcês, né, que fazem parte da Liga das Mulheres Tabuleiristas, estão aí como umas das responsáveis por essa liga, né? Então, nós tivemos um bate-papo muito gostoso sobre as iniciativas que ocorreram até aqui.
falamos sobre como foi a parceria com a MipoBR. Foi um projeto de muito sucesso no ano passado e com muitas novidades aí pela frente. Também foi importante falar sobre o propósito da Liga, que é dar visibilidade às mulheres nesse mundo de jogos, né? As mulheres representam grande parte do público consumidor de revistas, então contar com essa casinha, com esse espaço exclusivo, faz toda a diferença. Então foi uma conversa que nós aprofundamos bastante sobre isso e acho que vale a pena quem está nos escutando conferir o episódio assim que ele for lançado. E agora eu queria pedir para você fazer as suas últimas considerações e falar suas redes sociais para todo mundo poder seguir você e acompanhar seu trabalho. Primeiro, agradecer, Jorge, muito essa oportunidade de estar falando com seu público. Agradeço o convite, da oportunidade de ser a podcast também da série, né, que vamos lançar agora em março. Eu quero que as pessoas possam se sentir à vontade para me procurar nas minhas redes sociais da empresa, Mais Que Jogos BH. Então, no Instagram, @MaisQueJogosBH, no Facebook também. O meu site, maisquejogos.com.br, o site não tem BH. Sintam-se à vontade para me mandar mensagem, para me chamar no direct, para trocarmos ideias. Eu aprendo mais quando eu posso ajudar. Eu tenho muito ainda que aprender sobre jogos, gosto desse assunto e agradeço sempre que as pessoas me procuram, porque eu consigo ir atrás das informações daquilo que eu não sei falar e procurar ajudar e aprender. Né? A gente está sempre aí numa rede, é tão bacana esse mundo dos jogos, porque a gente se sente parte de uma grande rede. Né? Então eu sou só ali um nozinho de uma rede imensa. Então, estamos à disposição para que vocês nos procurem. Todos os Instagrams e o site oficial da Mais Que Jogos. Tá? Todos os Instagrams e o site oficial da Mais Que Jogos vão estar na descrição desse episódio. Então, só desce a mão, desce um pouquinho a tela, no celular ou no computador, desce um pouquinho a tela, vai na descrição, e aí você vai ser direcionado automaticamente para conhecer quanto o site, quanto o Instagram, e aí já aproveita logo, segue, e aproveita e segue a gente também. Segue A-Games em Ação, é o Instagram oficial do podcast, que lá a gente lança diversos cortes, diversas informações, e sempre avisa quando tem um novo episódio lançado. E já são 59 episódios, então eu duvido que você já tenha ouvido os 59 episódios. Então, eu duvido mesmo que você tenha ouvido todos. Se você não viu algum, vá lá atrás, procure o tema que você goste e ouça. São mais de 40 horas de conteúdo. Tem muita coisa para você aprender nesse podcast. E também vamos lançar muito mais episódios durante esse ano. Então acompanha o Instagram para saber quando a gente lança e quando a série vai ser lançada para você ouvir os 2 episódios. Agradeço novamente a Lê por estar aqui com a gente e compartilhar todo esse conteúdo, tanto comigo, quanto com vocês que estão ouvindo. E eu só quero agradecer a nosso diretor, toda a nossa equipe que está aqui por trás desse podcast fantástico. Além disso, quero agradecer o podcast com o Nendê, que é a organização que eu faço parte, que são de todos os podcasts baianos. Atualmente temos já 42 podcasts baianos, criados por baianos, são diversos temas diferentes. Então, se quiser procurar no Instagram, podcast com o Nendê, e lá a gente também divulga novos podcasts são lançados, novos eventos que a gente também faz. E também, se for baiano e se tiver um podcast, entre lá, que lá a gente tira dúvidas, auxilia, e tem um grupo de apoio que auxilia bastante os podcasts no início, também que não tem no início, como eu, que já tem 2 anos e pouco, mas ele me ajudou bastante com ideias e dicas fantásticas. E por hoje é só. Te vejo no próximo episódio.